Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Vamos iniciar nossa aula de correção da lição de casa de matemática. Então, vamos lá. LIPA, página 35. Na página 35 do LIPA, no exercício 8, vocês têm que ler as informações sobre o sono dos animais. Então, por exemplo, em média, os gatos domésticos passam um terço do dia acordado. Observem que um terço está destacado. Os gorilas passam metade do dia dormindo. Os ursos dormem 8 horas por dia quando não estão hibernando. Os tigres dormem até 16 horas por dia. Os tatus passam apenas um quarto do dia acordados. Pinte de vermelho a parte do dia em que os animais ficam acordados e de verde a parte do dia em que eles dormem. Ao lado, escreva a quantidade de horas correspondente a cada parte colorida. Então, por exemplo, o gato, ele dorme um terço do dia. Um terço é dividido em uma, duas, três partes. Se ele dorme apenas um terço do dia, o que vocês têm que pensar? Um dia tem 24 horas, então nós temos que pegar 24 horas e dividir em três partes. Vocês podem fazer isso mentalmente ou usando algum material de contagem ou mesmo desenhos. Vocês podem desenhar 24 bolinhas e formar grupos, 3 grupos com essas bolinhas, dividir essas bolinhas em 3 grupos para descobrir quantas bolinhas ficarão em cada grupo ou quantas horas correspondem a um terço. Vocês vão descobrir que cada terço vale 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. Se ele passa apenas um terço do dia acordado, então ele dorme um terço, ele fica acordado um terço, cor vermelha, e passa 2 terços do dia dormindo. Um terço do dia corresponde a 8 horas, e os 2 terços, ou os 2 retângulos que vocês pintaram de verde, corresponde a 8 mais 8, 16 horas. O gorila, metade. Metade a gente divide por 2, então 24 horas divididas por 2. Então o gorila passa 12 horas acordado e 12 horas dormindo. O urso, ele dorme 8 horas por dia. Portanto, o dia do urso está dividido em 3 partes. Então, ele dorme uma parte, cor verde, e passa as outras 2 partes acordado, ou seja, ele passa 16 horas acordado e 8 horas dormindo. O tigre dorme até 16 horas por dia. Então, o dia do tigre foi dividido em 3 partes. Dessas 3 partes, cada parte vale 8 horas. Se ele dorme 16 horas, ele dorme 8 mais 8, 2 partes pintadas de verde, e fica acordado a outra parte que vale 8. Portanto, o tigre dorme 16 horas e passa 8 horas acordado. E o tatu, um quarto. Nós vimos que um quarto corresponde a dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Ele passa apenas uma parte, um quarto acordado. Então, uma parte vermelha e o restante é verde. Se a gente pegar 24 e dividir em 4 partes, vocês vão ver que vão dar 6, 6, 6 e 6. Portanto, o tatu fica 6 horas acordado e 6 mais 6 mais 6, 18 horas dormindo. Na letra B, vocês têm que olhar o que vocês marcaram e assinalar verdadeiro ou F. Então, os gatos domésticos passam mais tempo acordados do que dormindo? É falso, né? Os ursos dormem mais que os gorilas? Isso é falso também. Se vocês compararem, vão ver que não é verdade. Os gorilas passam 12 horas do dia acordados. Verdadeiro, eles passam 12 horas do dia acordados e as outras 12 horas dormindo.
Os gatos domésticos e os ursos dormem a mesma quantidade de tempo. Então, vocês têm que olhar. Gato doméstico dorme 16 horas. Urso dorme 8 horas. Então, é falso. Eles não dormem a mesma quantidade de tempo. Os tatus dormem mais do que os gatos domésticos. Novamente, a gente compara. Tatu dorme 18 horas e o gato 16. Quem dorme mais é o tatu. Então, verdadeiro. O tempo que os tatus passam acordados corresponde à metade do tempo que os gorilas passam acordados. Verdadeiro. Tigres e gatos domésticos passam o mesmo tempo do dia dormindo. Também é verdadeiro. Exercício 9. Temos aqui o jogo de dominó. Temos 28 peças, que é o padrão do dominó, para serem divididas entre 4 crianças. Como vocês vão fazer a divisão? Vocês vão pintar as peças, determinando as cores verde, lilás, amarela e rosa, de acordo com a cor da camiseta. Então, por exemplo, vocês vão pintar uma de verde para o menino que está vestindo verde, uma de lilás, amarela e rosa. E vocês vão fazendo isso, verde, lilás, amarela e rosa. Vão pintando. Se vocês pintaram direitinho, vocês vão descobrir que cada jogador vai iniciar o jogo com 7 peças. Gustavo chegou, olha o Gustavo aqui. E agora não são mais 4 jogadores, são 5 jogadores. Então, repitam o mesmo processo. Só que agora vocês têm que pintar também a cor laranja. Então, vocês têm que pintar verde, lilás, amarelo, laranja e rosa. Verde, lilás, amarelo, laranja e rosa. Vão pintando. No final, se vocês fizeram tudo direitinho, vocês vão perceber que sobraram 3 peças que não deu para distribuir, porque eles são em 5. Não dá para distribuir 3 peças para 5 crianças. Então, quantas peças cada criança vai receber no máximo? Cada criança receberá 5 peças. Sobraram peças? Sim. Quantas? Sobraram 3 peças. Na letra C, vocês têm que completar, transformando a situação que vocês usaram, desenhos, em cálculos, em uma divisão. Então, na primeira situação, onde nós temos 28 peças para distribuir entre 4 crianças, ficará 28 peças divididas entre 4 crianças é igual a 7 peças para cada criança. Sobraram 0, não sobrou nenhuma peça. 28 peças, que é essa situação onde o Gustavo chegou, divididas entre 5 crianças, é igual a 5 peças para cada criança, e sobraram 3 peças. Letra D. Na rodada seguinte, havia mais de 5 crianças jogando. Então, além do Gustavo, chegou mais uma criança. Cada criança recebeu 4 peças e sobraram 4. Quantas crianças havia no jogo? Então, aqui você vai somando 4 representando uma criança. Então, você faz 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, já tinham 5, mais 4, que foi a criança que chegou. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 24 peças. Mais 4 que sobraram é igual a 28. Então, quantas crianças havia no jogo? Havia 6 crianças no jogo. É só contar quantos 4 você somou. Exercício 10. Observe a peça das formas de dominó. Essas peças lembram a forma de um corpo redondo? Não, não são arredondadas. Um prisma ou uma pirâmide? Essas peças têm faces retangulares. Reparem bem. Então, peças que têm faces quadradas ou retangulares são chamadas de prisma. Então, as peças do dominó lembram um prisma. Justifique sua resposta. As peças de dominó lembram a forma de um prisma ou têm a forma de um prisma porque têm suas faces retangulares, ok? E o exercício 11, vocês deveriam destacar as peças do jogo de dominó do material de apoio e completar. Então, vejam aqui
como vocês poderiam ter completado. Esse dominó auxilia vocês no estudo dos sólidos geométricos. Então, por exemplo, o cilindro tem 2 bases, cone tem apenas uma base, cubo tem superfície arredondada. Na verdade, não, né? Na verdade, o que acontece aqui é que uma peça vai dando sequência à outra. Quem tem forte superfície arredondada é a esfera aqui, tá? Então é isso, pessoal. Por hoje a gente encerra aqui e nos vemos na aula de correção de língua portuguesa. Até a próxima!